Jesus, a fonte do... Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração ao nosso Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 341. 341. Glória a Deus. Estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm lá dos céus, meditando no Senhor, que nos quer assim. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos cantar, amados irmãos, o hino 290. Glória a Deus, aleluia, Senhor.
glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora nós vamos cantar um outro hino para orar. Enquanto isso, a Irmandade vai mandando os seus pedidos de oração aí através da live, fazendo menção aí nos comentários, compartilhando a live também com seus contatos, com a sua rede de conhecidos, para que mais almas sejam alcançadas pelas mãos de Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 378, 378. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, Irmandade da Live, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração. Tem chegado até nós
os pedidos de orações por enfermidades, causas, viagens, tribulações, famílias, acidentados e testemunhados que pedem as orações da Igreja de Deus. E você também aí na sua casa, no seu carro, no transporte, onde você estiver, também deve apresentar essas vidas na mão de Deus e orar junto de nós. Nem todos, às vezes, podem ajoelhar-se, mas dentro da sua possibilidade, dentro do que é possível, clame a Deus junto de nós essa noite, pedindo ao Senhor para encher também o teu coração da sua presença, que Deus possa visitar a tua alma, nossa alma, e falar conosco através da sua palavra. É importante que nunca nos deixemos vencer, irmãos, e estar desapercebidos. Como tem culto todo dia, eu vou ficar de qualquer maneira. Não, irmãos, é melhor não assistir o culto do que assistir sem reverência diante de Deus. É importante estar com o coração ligado no céu, com temor e tremor diante do Senhor. Os irmãos, a igreja, não está diante do irmão Rodrigo, está diante do nosso Deus. Assim como eu também estou me apresentando diante dele. Então vamos orar com fé, como se você estivesse aqui no culto, como há irmãos e irmãs presencialmente aqui nesse momento. E nós que estamos aqui, você também aí da sua casa, possa se portar como se estivesse aqui dentro da congregação, clamando o Senhor de toda a alma, de todo ser, pedindo a Deus para visitar a tua alma. Você não sabe do dia de amanhã, mas o Senhor tem tudo nas suas mãos. E Deus tem o melhor para a sua igreja, Deus tem o melhor para todos nós. Vamos nos esforçar, irmãos. Nós temos insistentemente pedido à igreja que esforce-se em oração, que esteja sempre em contínua oração diante de Deus, para que tenhamos também, irmãos, os benefícios da graça de Deus sobre nós. Uma igreja que não ora é uma igreja adoecida no espírito, é uma igreja enfraquecida e é alvo vulnerável e fácil de ser abatido pelo nosso adversário. Mas aquele que ora, ele, irmãos, consegue estar firme, resistir firme às astutas ciladas do nosso adversário. Ele não se deixa abater por qualquer coisa. Quando a aflição vem no seu coração, ele ou ela sabe aonde recorrer. É nos pés do Senhor que nós encontramos refrigério, que nós encontramos escape, que nós temos uma resposta para as nossas necessidades. Esteja você passando o que for, enfrentando a situação que for, saiba que nenhuma barreira, nenhum espírito contrário, nenhuma guerra, nada se sustém de pé diante do poder da oração de um homem, de uma mulher de Deus. Glória ao nome do Senhor, pois o Senhor disse na sua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos abrir a nossa boca essa noite e vamos dar glória a Deus, irmão, porque o Senhor deixou o céu aberto para nós, para que nós buscássemos a sua presença, e Ele nunca colocou restrição alguma. Ele sempre disse: pedi e ser-lhe-á concedido, batei e abrir-se-vos-á. Então, irmão, vamos pedir, vamos bater na porta da misericórdia. Poderoso é o Senhor para abrir ela essa noite nas nossas vidas, amados irmãos. Apresentaremos também todo o ministério da obra de Deus e pediremos que o Senhor nos mande do céu a sua excelente palavra. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, ajoelhados aos teus pés em santa oração, nós nos encontramos nessa noite de quinta-feira, primeiro para te pedir perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas e iniquidades, falhas que constantemente cometemos diante de ti. Nós reconhecemos que se não fosse a tua misericórdia, o nosso inimigo já teria nos engolido vivo. Glória a Deus por isso, porque o Senhor nos tem sustentado, nos tem guardado, nos tem, enfim, provido de tudo aquilo que precisamos e não tem faltado nada na nossa vida. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta, nunca faltou e jamais faltará, Senhor. Quisemos encontrar em nós palavras para expressar a nossa gratidão, para externar o quanto Tu és importante na nossa vida. Mas é tão difícil falar com uma fonte de tanta grandeza, de tanta majestade. Por isso nós simplesmente nos prostramos aos teus pés,
Glória ao nome do Senhor. E adoramos a Deus de toda a alma, adoramos a Deus de todo o nosso coração e veneramos a beleza da tua santidade, Senhor. Glória a Deus nas alturas, hosana nas alturas ao Filho de Davi, tu que és santo. Tu que és coroado de glória, de poder e de esplendor, que desde o céu contempla esta baixa terra, e o teu Espírito que está aqui já entre nós. Glória a Deus nas alturas, é o que testifica das nossas preces e orações, é aquele que confirma como intercessor os nossos pedidos, e intercede por nós, como disse Paulo, o apóstolo, com gemidos inexprimíveis, Senhor. Elevamos a Deus essa nossa oração, para confessar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa alma, que o Senhor Jesus é o Salvador da nossa vida, que nós somos completos porque Deus nos completa dia a dia com a sua graça maravilhosa. Nós não temos falta de nada, Senhor, e tudo que pensamos faltar-nos, o Senhor nos supre pela sua providência divinal. Tu és tudo na hora do nada, tu és a água ao sedento, és a comida ao faminto, é abraço ao que está, Senhor, entristecido, tu és cobertor do frio, és a brisa do calor. Glória, glória o nome do Senhor. Tu és a chuva temporã e seródia que rega terra, Senhor, e dá a todos nós as tuas firmes beneficências, ó Deus. Como é bom te servir, Senhor, como é bom ter um Deus a quem recorrer nas nossas aflições, e nessa noite nós te pedimos, tomai a nossa vida na palma das tuas mãos, Senhor, som dos nossos corações, tu que conheces o nosso deitar e o nosso levantar, sabes muito bem naquilo que nós erramos, naquilo que estamos enfraquecidos, ó Senhor, por amor do teu nome, alamai a glória, Jesus, fortalece-nos essa noite pela virtude do teu Espírito Santo. Vá até as nossas casas, Senhor, passa entre a nossa parentela, a nossa família, e naquelas situações difíceis que nenhum de nós tem solução, tu és a porta aberta, tu és o escape, tu és a providência viva. No nome de Jesus, visita todos os lares, visita todas as famílias, e apresenta-te com teu poder e a tua glória. Repreende o devorador, o espírito de contenda da casa do teu povo, e coloca-nos nessa noite na santa paz de Deus, ó Pai maravilhoso. Visita agora cada casa, alamanai, alaia. Visita agora cada família, Senhor. Visita os hospitais, visita os presídios, as clínicas de recuperação, Senhor, embaixo dos viadutos, das pontes, às margens das rodovias. Quantas vidas escravizadas pelo nosso adversário, ó Deus maravilhoso. Nessa noite envia o teu poder, envia a tua glória, a tua majestade, e repreende o nosso adversário, Senhor. Glórias a Deus. Faz de nós ovelhas do teu rebanho, faz de nós fiéis a ti, Senhor, guardando sempre a tua palavra nos nossos corações, não nos desviando para a esquerda nem para a direita. Converte a nossa alma, faz-nos ouvir a tua voz celeste, e entender e atender aos teus mandados, Senhor. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração que foram feitos aqui presencialmente por esse grupo de irmãos que está aqui na igreja. Os outros muitos, Senhor, uma infinidade de pedidos que a Bianca está anotando, e os demais que foram feitos agora no começo do culto, pela nossa irmandade das mais diversas partes do país. Muitos, ou a grande maioria, nem se congregam conosco, mas não estamos ligados pela igreja, estamos ligados pela fé em Jesus Cristo.
Glória ao nome do Senhor. Ó Deus, eu creio de toda a minha alma, com toda a humildade, Senhor, sem nenhuma presunção. Essa noite haverá alguma coisa diferente nesse culto, uma libertação, uma porta aberta, tu o sabe. Unge esse lugar agora com a virtude do teu Espírito Santo. Faz chegar aqui nesse altar as pedras alfogueadas e acende o fogo do teu Espírito nesse lugar. Toma nossa alma agora com a virtude do teu Espírito Santo. Enche-nos da tua graça, enche-nos de comunhão. Passa agora em cada casa e visita o teu povo, ó Deus maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfraquecidos e nem a live conseguem assistir, porque não tem força, se dispersaram na fé, enfraqueceram-se, mas tu tens as vitaminas necessárias, tu tens, Senhor, o remédio necessário, o bálsamo, a cura. Liberta essas almas da escravidão, Senhor, e coloque em nós um espírito fervoroso para adorar a Deus de toda a alma. Toma nas tuas mãos o ministério da tua obra, constituído em toda esta terra, onde o teu povo estiver apregoando a tua palavra, o teu evangelho. Faz com que haja aceitação, que ninguém vire as costas para a mensagem da tua palavra, mas que todos a recebam de bom grado e possam ser alcançados e salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Abençoa esse santo culto, abençoa os nossos irmãos que nos têm ajudado nos cultos online, o irmão Jean da Vila Carrão, irmão Sampaio da Água Chata em Guarulhos, o irmão Bertinho de Sorocaba, irmão Odair de Jorge Wetter, Senhor eterno, irmão N, a minha aqui do Alphaville, as irmãs dos cultos das mulheres, a irmã Cátia, a irmã Mara, a irmã Mônica, as demais, todos e todas que, Senhor, dão a sua imagem, emprestam a sua voz para serem porta-voz da tua palavra. Haja nessa noite e calamassania e anda la suria lama cantai, glória la massia la calamanassia la anda la muria salaia. Glória a Jesus, aleluia. Haja Deus uma dispensação, haja Deus um derramamento da tua glória, haja, Senhor, uma providência na vida do teu povo. Nessa noite, manda-nos a tua fiel palavra e fala com as nossas almas, por amor do teu santo nome. Senhor, guia esse culto, não deixa aparecer aqui o homem, nem a nossa vaidade, tampouco a nossa presunção, mas que toda a glória seja ao nome de Deus, toda a glória seja para o nosso Deus, que é digno de ser louvado. Abençoa os músicos, organistas, musicista, o Bruno na operação do culto, na transmissão, os moderadores que estão cuidando do chat, as meninas que estão no atendimento até essa hora, respondendo as páginas. Ajuda a todos, ó Senhor, por amor do teu nome, e faz com que tudo corra bem para a glória de Deus. É o que pedimos aos céus e damos gratidão no nome de Jesus, que vive por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Salamaia. Glória a Jesus. Aleluia. Sagapopoli revestoi telemensúria. Enviare, ciliare, cantai, eniante le suria lama. Glória, sim, Senhor, glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória. Está havendo um derramamento, irmãos, coisas excelentes estão sendo derramadas essa noite. Glória a Jesus, aleluia. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do eterno Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus nas alturas.
O nome de Deus seja louvado. Amém. Bruno, agora é os avisos, né? Não tem ainda agora não, né? Só depois. Transmitir saudações aqui, irmãos, antes de fazer os avisos. Nosso querido irmão Ageu, encarregado da orquestra do bairro dos Sete Lagos, na zona sul de São Paulo. Irmão Ageu, a paz de Deus, Deus te abençoe grandemente, obrigado pelo carinho, que Deus enche a sua vida de paz. Quem transmitiu sua saudação aqui foi o irmão Samuel, o nosso encarregado de orquestra aqui dessa congregação. Obrigado pelo carinho. Aliás, a Irmandade da Zona Sul tem dado um show aí, né? Sempre junto da gente, glorificando a Deus. Muito obrigado. Amanhã, depois de amanhã, hoje é quinta, né? Sábado, às 19h30, nós teremos uma live de hinos, só com a orquestra, com as musicistas, com as organistas. O irmão Bruno vai mudar a posição das câmeras aí para transmitir a live. Esse sábado vai ser só de hinos. O culto, 1h30, 1h40 mais ou menos, vai ser de transmissão de hinos. Trazer um pouquinho de alento. A música, ela é uma terapia, né, irmãos? Então os meninos se prepararam bastante, estão se organizando de uma forma bem bonita para que tudo corra bem, que seja uma transmissão bem suave, bem gostosa. Tenho certeza que a Irmandade vai se alegrar, então não percam. Sábado, a partir das 19h30, eles vão estar aquecendo os instrumentos aqui. Mas a live entra às 20h, né, Brunão? Às 20h. Senão a turma se perde, né? A gente muda o horário. A live entra no ar, tá bom? E domingo, às 10 da manhã e às 18h30, nós teremos Santa Ceia aqui no Alphaville. Você que não pode estar presencialmente, pode participar da sua casa, como você tem feito junto de nós desde março do ano passado, um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, um monte de amor do coração e desejo de servir a Deus. Participa aí da sua casa, como nós fizemos ao longo de toda essa pandemia. Na terça-feira, às 14h, também haverá Santa Ceia. E é terça-feira de carnaval, que é um feriado, mas não tem festa, e eu acho bem pouco para eles. Mas para nós tem, é feriadão, terça-feira vem todo mundo para o culto à tarde para a gente dar bastante glória a Deus. Vamos chamar um servo de Deus abençoado para vir atender o culto. De tudo, sem culto não fica. Ruim por ruim, eu atendo, irmão N atende, mas sem culto uma das irmãs atende, os diáconos. Sem culto não fica. Eu não pulo carnaval, ainda mais agora que não tem festa, aí que nós não vai mesmo, né, Bruno? Vamos vir aqui dar glória a Deus. Tá bom, irmãos? Então, terça-feira próxima, culto normal, e é o encerramento também dos 30 dias de culto consecutivos, que encerra-se na terça-feira às 20h. Aí depois, só os cultos já normais, que é quarta às 20h, sábado às 10 da manhã, domingo às 10 da manhã, domingo às 18h30 e terça-feira às 14h. Tá bom? Toda a Irmandade convidada a estar junto de nós. Pedimos aos irmãos e às irmãs que, vindo ao culto presencial, tragam alimentos não perecíveis. Irmão Albens, um dos nossos diáconos, me falou ainda agora, antes do culto, que na segunda semana de março, eles vão fazer aquela viagem para aquela aldeia indígena que nós havíamos comentado com os irmãos. Então é necessário que os irmãos tragam bastante alimentos não perecíveis para que eles montem esses kits de atendimento. Irmão Albens, ontem eu estive em Votorantim, e um casal novo, bonito, irmã Rosa, precisa ver, mudaram-se para uma favela só para poder pregar a palavra de Deus. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei impressionado. Quero muito que eles venham aqui. Ele me saudou ontem, esqueci o nome do irmão. É tanta gente, uma belezinha, um casal novo, bonito. Pedi para eles, e eles lidam muito com o povo dependente químico. Eu falei muito de você para eles. Vou passar seu contato para apresentar, porque eu sei que você tem muito a colaborar. E coloquei a nossa igreja aqui à disposição, porque eles precisaram. Porque, irmão, tem que ter muito amor na obra. Você mudar para quebrada, para resgatar a alma, é só Deus para retribuir. A gente morre e não vê tudo. Graças a Deus, o Senhor sempre nos surpreende. Então, um grande beijo para eles. Oramos juntos ontem lá no final do culto. E foi uma bênção maravilhosa, um casal, um grande exemplo para nós. Também ontem, Deus preparou a abertura da nova casa de oração no bairro do Rio Acima, em Votorantim. Nós fizemos uma transmissão, ainda que meio amadora, só com o celular, mas só para a Irmandade poder ver. Tinha bastante Irmandade, a igreja bem cheia, uma igreja linda que Deus preparou para a nossa Irmandade lá. Deus me deu a graça de atender o culto.
E daquela Irmandade vos trouxe saudações também para a Irmandade da live, para saudar a todos com a santa paz de Deus. Amém. Mais alguma coisa, turma? Para anunciar? Não, né? Dia 15 é nosso ensaio, né? Segunda-feira, às 20 horas também, é o ensaio da orquestra e da Irmandade. Todos devem estar aqui no culto, nesse dia, nessa segunda, que é um culto especial, só do ensaio da orquestra também, para a Irmandade aprender a cantar os hinos. É boa oportunidade da Irmandade vir, de vocês na live pedirem os hinos que vocês ainda não conhecem do nosso inário, que aí vocês vão pedindo aí pela live e os músicos vão tocando aqui, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar também esse nosso propósito. Muito bem. Tudo certo, Brunão? Vamos cantar o hino 314 e aguardar a palavra do Senhor. Por favor, irmãos, compartilhe a live aí. Avisa o povo de Deus que está na hora da palavra e vamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. 314. Nas veredas dos céus, ilumina quem em trevas está. É a luz que nos faz ver as riquezas do Deus, entendimento divinal nos dá. A palavra de Deus é doce mais que o mel, é o pão celestial para o fiel. Deus nos enviou do céu, o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Para o fiel, Deus nos enviou do céu, rocha viva de onde emana leite e mel. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Ó Deus.
Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos ficar todos de pé para ouvir a leitura da palavra, por favor. Você também na sua casa, faça isso, em reverência a Deus. Capítulo 6, Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Jesus. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar-se, queridos. Amados irmãos, está posta a mesa com essa palavra, enfim, que tem uma profundidade, tem uma presença de espírito tão grande, tão maravilhosa. Os irmãos, não sei se podem imaginar, na medida que a gente vai lendo, é como ler um livro, né? Você vai criando imagens na sua cabeça, você vai visualizando aquela história. Evidentemente que nós jamais teremos a certeza absoluta de como tudo isso se deu, até o momento que, por fé, em nome de Jesus, nós estivermos lá na glória. E quando nós virmos esses serafins, quando nós contemplarmos o trono da glória de Deus, quando esse séquito, essa presença de Espírito também chegar até nós de verdade, real, hoje ela é por fé, ela é espiritual, mas essa presença se materializará nas nossas vidas. Então, quero crer que poderemos dizer: então foi isso que Isaías viu. Mas, irmãos, vejam que ele viu tudo isso por divina revelação. Agora, irmãos, imaginemos nós na volta de Cristo, que nós vamos ver a face de Deus como ela é, que nós vamos sentir essa glória de pertinho. Bendito seja o nome do Senhor.
É nessa esperança que o crente vive. É nessa esperança que nós movemos a nossa fé e alimentamos a nossa fé, esperando sempre a redenção da nossa alma. Irmãos, Deus está trazendo tanta revelação através dessa palavra que está até difícil de se concentrar aqui para poder falar para a irmandade que Deus traz. Mas o Senhor já manda dizer para alguém: a tua coroa não foi e jamais te será tirada. Nunca ninguém riscará o teu nome do livro da vida no céu. Nunca, nada, circunstância alguma, demônio algum vai cortar o teu relacionamento com o teu Deus. Esteja você onde estiver, passando o que estiver passando, a ligação que você tem com o céu é interminável, é inquebrável, não poderá ser interrompida. Então essa noite, em nome do Senhor Jesus, sinta um abraço de Deus na tua alma. Ele foi, irmãos, escolhido para profeta, e teve essa visão tão maravilhosa. Mas ele também sabia da sua iniquidade, sabia do seu pecado, sabia, enfim, da sua incapacidade de estar diante daquela missão tão maravilhosa. Porventura não sabia Deus todas essas coisas? Porventura não sabia Deus todas essas limitações dele? Mas a libertação, irmãos, só vem por Deus para nós quando nós reconhecemos a necessidade de ser libertos. Quando nós dizemos: Senhor, eu preciso ser liberto. Porque existe, irmão Albens aí pode falar disso com muito mais propriedade. Existe a internação de um dependente químico voluntária e existe a compulsória. É bem verdade que a compulsória nada mais é do que o reflexo de um desespero da família, ou até mesmo da sociedade, para aquela vida não se perder. Mas a que funciona mesmo é aquela voluntária, aquela que ele diz: eu não quero mais, não é isso, irmão Albens? Eu não quero mais essa vida. Alguma coisa dispara na mente dele que ajuda no tratamento e faz com que sejam bem-sucedidos. E o pecado é igualzinho, irmão, igualzinho. Se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver entrega a dizer: Senhor, eu reconheço que da maneira que está eu não posso continuar, ajuda-me. Então, irmãos, qualquer ajuda que vier, um hino, uma mensagem, uma oração, uma pregação de palavra, transforma aquela vida e faz com que aquela vida saia daquele estágio de pecado, de prisão, de tormento, e passe a estar num estágio de paz, de realização, de proximidade com Deus. Essa noite, essa palavra quer libertar muitas almas das garras de Satanás. Quando ele reconheceu, então, Deus deu a visão a ele. Um daqueles serafins voou até o altar de Deus, Alamaia, aquele altar cheio de fogo, cheio de glória, cheio da unção do Espírito Santo. Não é quando o ancião ou o pastor fala mais alto ou mais baixo, bate, pula, isso não é unção, isso é uma maneira de cada um se expressar, mas a unção verdadeira está na força da palavra, da maneira que o servo fala, certo ou errado, bonito ou feio, quando prega a palavra, ela sai com fogo do Espírito Santo e confere, confere no coração, e essa palavra essa noite sai como uma brasa viva do altar de Deus, irmãos. Esse comportamento, essas atitudes do divino, do Espírito de Deus para com o homem, foi o que culminou também na inveja de Satanás, irmãos, que se rebelou contra Deus, porque o Senhor nos amava e nos ama tanto, que ele não pôde compreender esse amor, e teve inveja, teve ciúme. Aquilo que o anjo não pôde pegar com a mão, passou nos lábios do profeta. Tenaz é uma espécie de tesoura, você fecha, ela abre, você abre, ela fecha.
Ou quando você aperta, ela fecha a boca. Quem usa muito ferreiro, usa muito ela. Quem tem lareira, nós tínhamos uma casa com lareira em Minas, então a gente mexia na brasa com ela para poder atiçar o fogo. O anjo não pôde pegar aquela brasa do altar de Deus com as suas mãos, o serafim não pôde. Ele foi como a tenaz, pegou e foi voando até onde estava Isaías e passou aquela tenaz, aquela brasa viva nos seus lábios. E dizia a ele: aleluia, eu estou purificando os teus lábios, estou tirando de ti as tuas iniquidades, estou perdoando os teus pecados, porque ele confessou. Irmãos, vamos ficar em comunhão, porque essa noite muito espírito de acusação vai sair da vida da igreja. Muito espírito que aponta o dedo para você vai cair, diz o Senhor. Quando ele se sentiu, irmãos, perdoado, então, quando ele se sentiu, queridos, tocado por Deus, ele se sentiu também fortalecido. Esse secto, como vou explicar aos irmãos? Meu Deus, esse secto é a mesma percepção que um cego tem de quando alguém se aproxima dele. Meu avô tem 91 anos. Ficou cego há uns 12 anos atrás, então já ficou cego velhinho. Ele faz a barba sozinho, come sozinho. Você dá dinheiro para ele, ele faz assim na mão, ó, e sabe qual nota que é. Como pode, né? Conta coisa de quando ele tinha 3 anos de idade, conversa com você. Sabe de tudo que se passa no país, porque ele ouve a televisão. Sabe de tudo. Sabe da pandemia, sabe que tem que ter isolamento, sabe que tem que lavar as mãos, sabe de tudo. Então, quando a pessoa perde um sentido, ela desenvolve outro. Por isso que nós somos convidados a deixar de enxergar com os nossos olhos carnais e enxergar com os nossos olhos espirituais. Aleluia! Que eles vêm além daquilo que nós estamos vendo. Como o Senhor disse ao profeta Samuel: Samuel, o que você vê só o que está diante dos teus olhos. Deus, porém, vê além disso. Deus vê o que está dentro do coração. Então, eu me lembro muito bem, meu avô mora aqui na Vila Ré. Quando a gente chega perto dele, você pode chegar pisando em algodão. Não é rápido. Mas dali uns 30, 40 segundos, 1 minuto que alguém está ali, ele olha para o lado certinho, ele vira para o lado certinho onde você está. Quem está aí? É uma presença, é uma energia, não sei. Os irmãos já perceberam isso? Alguém vai chegando do teu lado, você olha, você sente aquela pessoa se aproximando. Esse é o secto, é a presença de Deus, que invadiu todo aquele lugar, irmão. E essa presença quer invadir também a tua vida, quer invadir também a tua alma, quer invadir o teu coração, a tua mente, a tua consciência. No nome de Jesus Cristo, permita a Deus que essa brasa seja passada na tua boca, irmão. Quando, amados, Isaías se viu tocado por aquela brasa do altar de Deus, ele se sentiu também encorajado pelo Senhor. Já percebeu que quando a palavra te vem falando, quando a palavra vem te admoestando e você sente a palavra consigo, você tem aquela certeza, é comigo que Deus está falando? Os irmãos perceberam que a gente se agiganta? Não é, irmão? A gente fica grande. O que aconteceu com Davi? O gigante com 3 metros de altura, ele pequenininho, despreparado, sem treino, não podia andar nem com a armadura de Saul. E o gigante viu ele com as pedrinhas, com um cajado, e brincando com ele, dizia: sou porventura algum cão, para que tu venha a mim com paus e pedras? E Davi se sentia confirmado por Deus, porque quando ele matou o urso e o leão, ele contava que uma força, esse secto, uma presença o tomou, e ele já se desconheceu e se viu encorajado e cheio de poder. E naquele momento, aquela mesma força tomou a Davi, e ele disse ao gigante: tu vens a mim com escudo, com couraça, com capacete, com espada, eu porém vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, vai em nome do Senhor dos Exércitos, vai em nome do Senhor Jesus, e todas as coisas contribuirão para o teu bem. Receba uma unção dobrada essa noite, receba uma unção dobrada por esta palavra, e todas as portas que estão fechadas abrir-se-ão no nome de Jesus.
abrir-se-ão em nome de Jesus Cristo. E com Isaías foi a mesma coisa, irmão. Quando ele viu aquilo que o anjo não pôde pegar, passou nos seus lábios, queridos, ele falou: é Deus comigo, é Deus comigo. E ouve o próprio Deus dizendo: a quem nós enviaremos para falar da vinda de Cristo? Isso, irmão, precedeu Jesus, muito tempo, antecedeu ao Senhor Jesus. Os irmãos vejam que ele é tão importante quanto o Filho de Deus. Todos esses profetas do Antigo Testamento são, porque eles precederam a vinda de Cristo. São heróis na fé, santos homens de Deus, que pronunciaram, que prepararam o caminho para a vinda do Senhor. E quando ele ouve aquelas palavras, tomado por aquela presença, ele diz: envia-me a mim, Senhor. Glória a Deus. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que padecer fome, eu padeço. Mas agora com essa presença, eu recebi uma dádiva muito grande. Eu tive a minha iniquidade perdoada. Eu tive o meu pecado perdoado. Irmão, você pode ter passado, minha irmã, por algum acidente espiritual? Alguma coisa ruim pode ter acontecido na tua vida espiritual? E hoje você está pedindo: Senhor, limpa-me pela tua palavra. O Senhor te diz essa noite: eu vou passar uma brasa viva do meu altar nos teus lábios. Alamaia, glória! Os irmãos sabem o significado disso? Ele queria exemplificar o Senhor mostrando que estava purificando aquilo que saía da boca de Isaías a partir daquele momento. E tudo que tinha entrado dentro de Isaías também. Por isso que ele falou: foi purificada a tua iniquidade. Por que não passou na testa? Por que não passou nos ombros? Passou na boca, que é purificando o que sai e purificando o que entra também. Glória ao nome santo do Senhor. Seja purificada a tua vida, seja purificada a tua alma, seja purificada a tua casa. Onde Deus precisar passar essa noite, Deus vai passar. Onde Deus precisar mexer, Deus vai mexer. Mas a tua bênção vai cantar na tua boca. Vai cantar na tua alma, no teu coração, e a tua vida será cheia dessa graça, desse bem, como o apóstolo Paulo dizia, desse beneplácito da obra de Deus, dessa bem-aventurança. E o adversário vive procurando ocasião contra a tua vida, vive procurando brechas para levantar-se contra ti. Mas o Senhor te diz essa noite: toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar te acusando vai cair por amor da tua alma. E todo aquele que quiser o teu mal será afundado nele. E todo aquele que te fizer a forca será enforcado nela. Bendito aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. Hoje tem escolha de Deus sobre a tua cabeça. Hoje tem escolha de Deus sobre a tua vida, sobre a tua alma. Hoje tem, irmãos, uma proposta de Deus para você. Tem ordenança de Deus para você. Eu quero te enviar, prepara-te, diz o Senhor. Prepara-te para as coisas novas que Deus quer te fazer. Poderá Deus te enviar em lugares difíceis, seja no meio da tua parentela, no meio da tua família. Mas uma coisa te promete o Senhor: todo tempo eu te justificarei pela minha palavra. E onde você passar, os meus sinais te seguirão, como o apóstolo Tiago escreveu na sua epístola universal. Os meus sinais seguirão, os sinais de Deus seguirão aqueles que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, tocar na serpente, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vocês creem, irmão, que essa noite vai cair dom de cura aqui nessa igreja? Cura da carne, cura da alma. Você crê que Deus vai te dar um encanto? Deus vai te dar uma força? Deus vai te dar um dom excelente que ainda não se manifestou na terra? Que você vai conseguir dominar os espíritos? Que você vai conseguir domar os demônios? O Senhor vai te dar um dom maravilhoso de exorcizar, de expulsar, de libertar as almas, sem barulho, sem muita firula, só com a presença de Deus que está na tua vida. Conforme você for chegando, os espíritos vai saindo, irmão. Glória ao nome do Senhor. No trânsito, você não sabe, irmão.
Você não tem noção do que Deus tem feito na tua vida. Você está passando no supermercado, os demônios estão fugindo, você não está vendo. Você está na fila do banco, os demônios estão fugindo, você não está vendo. Essa noite Deus te vai abrir os olhos espirituais. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. No metrô, Deus está te libertando, você está libertando alma. Sabe aquela esbarrada no metrô? Foi uma libertação que você fez na vida de alguém. Quando a presença de Deus que está em você foi transferida para aquela vida, um espírito imundo saiu dali, irmão. Vocês creem nessas coisas, irmão? Vocês creem, manda, silare, canta lamúria, siriana, lama, ialama, salaia, glória ao nome do Senhor. Pensa bem, quando você levantar essa mão, que seja o Espírito de Deus na tua mão, receba poder essa noite no nome de Jesus Cristo, receba ousadia de Espírito no nome de Jesus. O adversário vai saber qual é o valor de um crente fiel a Deus, irmão. Canta, ia lá, até depois de morto, tu serás honrado por Deus. Os irmãos lembram do menino, contei para vocês, chegou desesperado no enterro da mãe, já tinha sido enterrado, ele não era crente, contei algumas vezes aqui na live já. Era nossa irmã, não conseguiu chegar a tempo do enterro, já tinha enterrado. E a irmã dele, de dó, enfim, deu para ele o véuzinho que era da mãe dele. Ele desesperado foi numa macumbeira, numa bruxa, falou, acha minha mãe aí, que eu quero despedir dela. Claro, como ela chamava, está aqui a foto, e está aqui procura, a irmã, e está aqui procura, e está aqui procura. E a mulher falou, você não tem uma peça de roupa dela, uma joia, alguma coisa? Ah, tenho sim, está no carro. Foi no porta-luva do carro, pegou o véuzinho da irmã, levou para a mulher, para a macumbeira lá, não sei como chama. Ela pegou e falou, tua mãe era crente? Ele falou, minha mãe foi serva de Deus a vida inteira. Ele falou, não, esse povo ninguém acha, glória a Deus. Esse povo fica guardado debaixo do altar da misericórdia, esquece que essa aí ninguém incomoda. Quer ver sua mãe? Vai servir o Deus dela, no último dia você vai ver ela junto com o teu Deus. E vai embora que vocês estão atrapalhando o meu trabalho aqui. Irmão, quando você chega num lugar, os espíritos têm que se sujeitar, irmão. Vocês creem que Deus está passando uma brasa viva nos teus lábios? Dá glória a Deus, irmão. Você crê que Deus está te ungindo para uma obra na terra? Glória ao nome santo do Senhor. Põe a tua mão sobre a boca agora, e que seja a boca de Deus sobre os teus lábios, em nome de Jesus Cristo. Seja ungido pela palavra de Deus, seja preparado para uma obra de Deus na terra. O adversário vai fugir da tua vida, vai fugir da tua casa, vai fugir do teu trabalho, vai fugir da obra de Deus. E todos aqueles que te verem terão que confessar, tem escolha de Deus na tua vida. Irmã, tem escolha de Deus na tua vida aí na live. Irmão, tem escolha de Deus na tua vida. O adversário pode latir o quanto ele quiser, pode reclamar o quanto ele quiser, pode ratear o quanto ele quiser. Você não está nem na metade da subida ainda. O lugar que eu vou te colocar é muito maravilhoso, é muito excelente. A promessa que eu te fiz lá na tua infância, a promessa que eu te fiz lá no começo, quando você era desprezado. Não vou pregar o que Deus está mandando. Quando você era desprezado, quando disseram que o teu futuro seria nas esquinas virando bolsa, ou nas esquinas vendendo droga, eu tinha uma promessa na tua vida. Falei que você seria um homem de bem, uma mulher de bem. Falei que te daria filhos, falei que te honraria na terra, e a minha palavra está de pé na tua vida. O adversário passou por cima de você que nem um trator de esteira, te deixou morto no caminho, mas o bom samaritano que é Jesus Cristo te achou, curou as tuas feridas e te diz, põe-te de pé, é tempo de exaltação. O que vai valer na tua vida, irmão? As promessas de Deus ou as ameaças do teu adversário? Grita dentro do teu ser essa noite, voz de Deus e não de homem. Voz do meu Deus, que é aquela que eu conheço. Eu sei quem é o Deus a quem eu tenho servido. Tu conheces o teu Deus, irmão? Conhece bem o teu Deus, irmã? Você sabe bem do que Ele é capaz de fazer? Não sei como pode haver alguém que põe a irmandade no inferno. O próprio Senhor escreveu na sua palavra, se vós homens, sendo maus, que nós somos mal por concepção, se seu filho te pedir um pão, porventura tu daria uma pedra para o Enzo? Se tivesse um peixe, você daria uma serpente para o Enzo?
pro Gui, pra Bia, pra Nath? Não daria, né, irmão? Quanto mais vosso Pai que está no céu. Alamaia. Como pode alguém inutilizar o sacrifício da cruz dessa maneira? Os profetas 400, 600, 1000 anos antes do Senhor vinham preparando o caminho, procurando salvação. O Filho de Deus veio, deu a si mesmo como sacrifício vivo, tomou toda a culpa sobre os seus ombros, levou para si todas as nossas enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Como pode, irmão, qualquer espírito tirar a esperança da vida eterna do teu coração? Dá glória a Deus essa noite. O sacrifício de Cristo é válido ainda, irmão. É válido ainda, irmãos. Ainda tem poder no sangue de Jesus. Alamaia. Ainda tem poder na oração de um crente. Deus ainda usa de homem e de mulher de Deus na terra. E o Senhor te diz: eu estou te escolhendo para profeta na minha obra. Eu estou te separando para mensageiro meu. Eu estou te separando para ser boca de Deus nesta terra. Se você crê, dá glória a Deus. Eu vou te ungir de uma forma tão maravilhosa que até dormindo você vai falar das coisas celestiais. Que até dormindo Deus te trará revelações maravilhosas. E falará com a tua alma. Me apresentarei diante de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Agora faz algum tempo que não acontece, irmão. Já faz algum tempo. Mas há um tempo atrás, no ano passado, tinha um anjo que visitava a minha casa toda madrugada. Toda madrugada. Ele entrava pela janela, eu moro no 26º andar. Ele entrava pela janela e falava a noite toda. E eu passava a noite toda ouvindo ele falando. E depois Deus ia cumprindo aqui no meio da irmandade. Quando teve aquela chacina em Suzano, os irmãos lembram a palavra que Deus mandou? Que ia haver um grande derramamento de sangue. Depois, quando o Senhor nos avisou, uns meses antes, vai fechar as portas da igreja. Eu vou tirar tudo de você para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Para mostrar que você não precisa de igreja para ir para o céu. Glória ao nome do Senhor. E quando foi dali um pouco, fechou as portas da nossa igreja. Só essa igreja aqui ficou 5 meses fechada. Irmão, Deus quer falar conosco. Deus quer falar com o seu povo. Abre o teu coração essa noite. Essa palavra é espiritual. Você precisa de uma resposta. Deus te diz: eu sou teu Deus e o que eu quero fazer contigo é maravilhoso, é excelente, é inefável, é de Deus. Então, amados irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração. Aquilo que o anjo não pôde pegar nas mãos, passou nos lábios do homem de Deus. E o Senhor te diz: te prepara, firma bem as tuas estacas, amplia o lugar das tuas tendas e das tuas habitações, porque direi ao norte: dá, direi ao sul: não te retenhas, e te transbordará a mão esquerda e a direita, e tu terás para dar e não precisará pedir. E o pão, caliança, muria, cantai, alá, o pão espiritual e o pão material não faltará na tua mesa, não faltarão nos teus lábios. Alamaia, como Deus mandou a palavra, o azeite da botija não secará. Foi na terça-feira à tarde. E a farinha da panela não se acabará. Eu estou acrescentando azeite essa noite na tua vida. Crê, da glória a Deus. Abre o teu vaso. Seja ungido dos pés à cabeça. Seja ungido pela glória de Deus. Seja tomado por esse poder maravilhosíssimo que essa noite te diz o teu Senhor: eu estou mexendo na terra por causa da tua oração. E vou visitar onde for preciso. Nos tribunais, nos hospitais, nas casas de macumba, nas igrejas. Vou visitar os teus inimigos, vou ferir eles de morte, diz o Senhor.
Eu vou apertar a terra para que meu povo resplandeça como o sol do meio-dia. A tua vida tem sido uma escuridão, a tua vida tem sido um inverno interminável, mas eis que essa noite raia o sol da justiça para ti. O sol da justiça, o sol da libertação, o sol que derrete o gelo, o sol que espanta a escuridão. Irmão, da glória a Deus, essa palavra é maravilhosa para todos nós. Essa palavra é santa, é de libertação, irmãos, é de portas abertas para toda a igreja de Deus, é de caminhos abertos, é de confirmação de que você está no caminho certo, servindo o Senhor como tem que servir. Então essa noite ouça bem essa palavra: hoje eu te escolho para uma obra na terra. Te escolho para o novo de Deus, te diz o Senhor. Te separo de lado e digo a ti: aguarda, eu tenho um tratado especial contigo. Eu tenho algo diferente com você. Senhor, mas meus irmãos foi assim, minha família foi assim, minha família é de mulher separada, minha família é de maconheiro. Com você vai ser diferente. Eu vou honrar minha palavra em você. Hoje Deus te chama de outdoor do céu. Onde você passar, vai aparecer o nome de Jesus na tua testa. Quando você comprar um carro, vai ser para a glória de Jesus. Quando você fizer uma viagem de avião internacional, para a glória de Jesus. Quando teu filho se formar doutor, para a glória de Jesus. E quando te virem de onde você veio e onde você vai chegar, terão que dizer: só pode ser Deus. Porque nem roubando ele não conseguiria tudo isso. Nem roubando ela conseguiria tudo isso. O Senhor te vai livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor te livrará da seta maligna contra a tua vida, irmão. Está sendo derramada uma bênção por essa palavra. O Senhor vai chacoalhar a terra. Eu vou tirar os tranqueiros, eu vou tirar os tocos, as pedras do teu caminho. Eu vou aplanar a subida. Eu vou ajudar nos buracos do teu caminho. Se passar pela água, ela não te cobre. Se passar pelo fogo, ele não te queima. Sou eu, te diz o Senhor, que contigo falo essa noite. E te prometo, pela minha palavra, que Kami Saturia Ketiadelemasia, canta lá, glória ao Senhor. E te prometo pela minha palavra, que está acima do meu nome, pela minha palavra eu te prometo, é vitória na tua vida. Ó profeta de Deus, ó profetisa de Deus, seja cheio do Espírito Santo. É um caminhare, siare cantai, louvor-te Yeshua. Aliança, é um decreto de vitória na tua vida. É um decreto de vitória para a tua alma. É um decreto de salvação na tua casa. Te prepara, a tua família vai entrar por essas portas dando glória a Deus. Te prepara, eu vou reconstruir a tua vida sentimental. Te prepara, eu vou abrir as portas de trabalho. Te prepara, a cura está chegando. Glória a Deus. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E todo o teu choro será esquecido pela glória de Deus que se manifestará na tua vida. E toda a tua lamentação será esquecida pelas boas novas de alegria que te venho anunciando. O correio será mensageiro de boas novas. O celular será mensageiro de boas novas. As caixas de e-mail serão mensageiras de boas novas. Os vizinhos serão mensageiros de boas novas. Eu vou usar de tudo que for possível para minha bênção cair sobre a tua cabeça. Santa palavra, irmãos. Santa palavra de Deus. Glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus, né, Moniquinha? Dá para dar um glória a Deus, né, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor. Pega essa palavra. Não é para longe não, irmão. É para daqui pouquinhos dias. Eu já estou chacoalhando a terra. Aleluia! Eu já estou chacoalhando a terra por causa da tua oração. Eu já estou mexendo nos coração duro.
Eu já estou passando onde for preciso. Eu estou quebrantando, estou esmiuçando, estou dobrando. Glória ao Senhor. Pode ser carvalho, pode ser cedro. Glória ao nome do Senhor. Pode ser duro como pedra, vai virar manteiga na minha presença. Pode ser bravo que nem um leão, vai virar um gatinho na minha presença. Pode ser o que for, irmão, no céu, na terra, no poder dos homens, até no inferno, vai ter que se curvar diante dessa palavra. E aquele que te persegue terá que dar passagem para você e dizer: vai, porque contigo eu não posso. E tu dirás: comigo tu podes, mas com aquele que está em mim tu não pode mesmo. Glória a Deus. Cristo Jesus. Canta, irmão, celebra essa noite, glória ao nome do Senhor, exalta esse Deus maravilhoso, porque o Senhor te diz: o inverno está passando e o tempo da colheita está chegando. Prepara os molhos, prepara o cesto espiritual e material, porque vai dar muito fruto para a glória de Deus. Irmandade da CCA, Irmandade da CCB também, avisa os vossos líderes, avisa o irmão Cláudio, que é um homem de bom coração, um irmão gentil, avisa o irmão Cláudio Marsola, o Senhor vem vindo com uma grande bênção para a sua obra. Avisa o irmão N, avisa os anciãos da CCA, o Senhor vem vindo com uma grande bênção para a sua obra. O Senhor nos está ensinando a ser mais humildes, o Senhor nos está ensinando a ouvir mais a voz da Irmandade. Tira culto online, põe culto online, não vai ter, o povo grita, eles voltam atrás. Não, irmão, vocês pediram, nós volta atrás. Isso nunca aconteceu, porque agora o governo não é humano, o governo é espiritual. E aqueles que estão com o coração endurecido, acham ruim do irmão Samuel, irmão João Marco ter voltado, mas aqueles que já têm o coração em Cristo, que já foram tocados por Deus, já descobriram que nós somos mais fortes junto do que separado, que nós só vamos entrar no céu se for unido. Então que caia toda concepção humana, que caia toda religiosidade, e que Cristo apareça entre nós. Vai, irmão, onde você entrar, cura os enfermos, onde você passar, profetiza no nome de Jesus, abre a tua boca, o Espírito de Deus cantará nela. Avisa a todos que a chuva temporã e seródia vem chegando, e toda a terra será regada pela glória de Deus. E o Senhor manda pregar para a pandemia: teus dias estão contados, demônio, teus dias estão contados, glória a Deus. E essa nação que sempre foi cristã, será mais cristã do que nunca. E manifestar-se-á a glória de Deus aqui no Brasil, irmão. Vai se manifestar a glória de Deus por esses rincões do nosso país. E será instituído ainda aqui o dia da oração, glória a Deus, onde o país inteiro, como nos Estados Unidos, para orar, e essa nação de 200 e tantos milhões de brasileiros vai adorar o doador da imortalidade, e o séquito de Deus vai invadir essa terra. Glória ao nome do Senhor. O séquito de Deus vai invadir Brasília, o séquito de Deus vai invadir onde for preciso, e o povo será beneficiado pela glória de Deus. E as hemorragias da corrupção, as hemorragias da imoralidade, as hemorragias da sexualidade escancarada, e todas essas coisas que corromperam os bons costumes. Quando a gente era criança, tinha ensino religioso, agora não pode mais, o Estado é laico, não pode incentivar a crer em Jesus, tem que crer no que quiser, mas pôr livrinho com pornografia para as criancinhas pode. Irmão, essa nação pertence ao Senhor Jesus, pertence ao nosso Deus, e o Senhor vai tirar tudo que não presta do nosso meio, da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso governo, mas haverá uma grande bênção nessa terra. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Senhor.
Eu creio na tua palavra, Deus. Eu creio na tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Amado e soberano Deus, Pai de toda graça, voltamos aos teus pés em oração agora. Palissa, micatear esse andele, mare cantai, louvor-te, aliança lá. Glória, Senhor, glória. Aleluia, voltamos aos teus pés para te agradecer pelo culto, Senhor, pelos hinos e muito mais pela tua doce palavra que falou aos nossos corações. Faze de nós, Senhor, instrumento nas tuas mãos, unge-nos com a tua graça maravilhosa e permita, Deus, que sejamos mesmo um outdoor do reino do céu nessa terra, que por onde passarmos apareça a luz de Jesus Cristo na nossa vida. Despeça-nos na paz de Deus e dá-nos mais um hino de acordo à tua santa vontade. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Alima setia mekawe dalaha shalawema bamayala sia. Glória, glória. Eterna glória ao nome de Jesus. Viva Cristo, viva o nosso Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos fazer as ofertas agora, né, turma? Vamos fazer as ofertas. Cada um contribua conforme Deus te puser no coração. Nós estamos num grupo pequeno de irmãos e a Irmandade que está na live tem aí a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br, mas tem também os nossos dados bancários na descrição do vídeo. Pedimos ajuda da nossa Irmandade, que nós aqui de Alphaville nos empenharemos em ajudar o término da construção de Sorocaba. Então vai bastante recurso ainda, material lá. Ajuda, irmãos, através da live. É só você pegar a chave do Pix, que é alfaville, com PH e 2 L's no final, @ccacristã.org.br, ou direto na nossa conta do Bradesco, que está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos fazer a oração pelas ofertas, rapidinho, e depois nós vamos cantando o hino. Bondoso Deus, colocamos nas tuas mãos a oferta do teu povo, e te pedimos que faça-nos prosperar, Senhor, e aceita no céu a nossa adoração, aceita no céu o nosso clamor, e nos ajuda a, em todas as coisas, Senhor, louvar o teu santo nome. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo, nós vamos cantar o hino 409, para nós nos despedirmos. 409.
santo Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos orar por 130 nomes essa noite, que foram mencionados aqui na live. São Diva, Rogério, Angélica, Rubens, Raquel, Maria, Conceição, Mateus, Laura, Rosângela, Anderson, Luana, Santina, Luísa, Maria, Ocinara, Anita, Miguel, Ione, Marinalva, Duirdes, Osmir, Hélio, Darcy, Nivaldo, Maria, Gustavo, Cosmo, Marcos, Alice, Roberto, Mariana, Silvia, Evelyn, Vanderlei, Luciana, Rosana, Daniel, Isaías, Nicole, Vitória, Ana, Thaís, Joel, Sueli, Tereza, Geraldo, Lucineide, Elice, Aixa, Flávio, Josefa, Josineide, Cássio, Sinara, Caian, Virgínia, Márcia, Ana, Breno, Brenda, Elemoel, Joana, Moisés, Santina, Fátima, Antônio, Roseli, Antônio, Kilza, Marilda, Ana, Cleide, Sabrina, Elane, Júnior, Clarice, Ricardo, Vanessa, Nina, Solange, Maurílio, Alaide, Odete, Nilza, Beatriz, Vinícius, Josineide, Leni, Marta, Simone, Brenda, Rebeca, Pedro, Nathalie, Cileide, Cecília, Luísa, Sandra, Paulo, Cirlei, Neuza, Jéssica, Gabriel, José, Cassiana, Rosalina, Marisa, Elias, Carlos, Lindelson, Vilma, Pedro, Pietro, Thaís, Edith, Márcia, Rafael, Dora, Zeres, José, Maria, Vera, Sandra, Tiago, Carmen, Mari, Antônia, Elisa, Neuci, Maria, Janeide, Donizete, Marisa, Cirlei, Aline, Damina, Irivânia, Beatriz, Irani, Jaciara, Vani, Ana, Paulo, Neide, Luísa, Vanessa, Giovana, Leia, Rosa, Cida, Solange, Saulo, Zelinda, Fátima, Wanda e Fabiane. Nós vamos orar por esses 130 nomes. E como é que está o irmão Jeová? Não entendi. Está na mesa. Ele fez tráqueo ontem, né? Eu falei com seu filho. Irmão Jeová também, que vamos orar por ele. Tá bom? Vamos orar por esses nomes? Bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, colocamos essas vidas nas tuas mãos. Tu que conheces, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar. Tu que sabes das nossas necessidades. Senhor, queira socorrer essas vidas. Queira vir ao encontro de cada um, abrindo as portas de emprego, abrindo, Senhor, as portas da família, as portas, Senhor, da saúde, e fazendo com que todos tenham nos seus lábios um cântico de vitória. Nós cremos que através dessa tua palavra que tu nos enviaste essa noite, muitas coisas vão mudar na nossa vida, e na vida desses teus servos também. Que todos sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, que a tua graça alcance cada um deles, e que eles tenham nos seus lábios um cântico de vitória, que creiam na tua palavra, e passem por toda dificuldade, no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Bem fortão? Nós estamos em pouquinho, mas eles têm que ouvir de lá. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo nosso, o conselho da palavra estejam guardados dentro dos nossos corações. Amém.